Você sofre um acidente e fica internado no hospital. O problema é que existe um enfermeiro fantasma e agora é preciso sobreviver. E esse é o filme Nails. E eu sou o EF, o enfermeiro fantasma. Então, vamos recapitular. O filme começa mostrando um hospital antigo e mostra o enfermeiro cortando a unha de algumas crianças e guardando em um envelope. E logo depois vemos Dana, uma mulher que acorda às 6 da manhã para correr 20 km. Mas antes ela se prepara fazendo seus exercícios e ela começa a fazer a corrida matinal para levar a filha no colégio. Mas a vida diz hoje não e ela é atropelada e o cara ainda vai embora. Dana acorda no hospital sem entender o que estava acontecendo, e de fundo o médico está dizendo que ela precisaria ficar ali por 2 semanas, pois teve o braço quebrado, além de precisar de acompanhamento. E vemos que o estrago foi feio, e como ela não vai conseguir falar direito por ter feito traqueostomia, eles dão um computador para ela digitar e ela diz que queria ver sua filha, e o marido diz que ela viria todo dia para visitar. Durante a noite o hospital está calmo, e ela começa a sentir a presença de alguém e tenta se comunicar, mas não consegue virar o pescoço. E do nada alguém entra no armário, então ela tem certeza que tinha alguém ali. E galera, pelo bicho que apareceu ali, já me deu até uma angústia no coração. E no dia seguinte ela começa a treinar como digitar no PC. Chega um enfermeiro Trevor e é um cara muito de boa. E ela pergunta se tinha alguém à noite no quarto e ele diz que provavelmente não, pois aquele era um quarto particular. E ela olha pro armário e quando ele vai dar uma olhada, era apenas uma despensa. Então também não tinha nada. E ele precisa dar banho nos pacientes. O marido e a filha estão vindo para visitar a mãe, e Jamie estava com uma cara fechada, pois sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas chegando para ver Dana, ela muda de expressão para não preocupar a mãe, e o pai pede para falar com ela em particular, e ela tenta dizer que tem alguém no quarto observando, mas ele também não acredita, e como os dois começam a brigar, a jovem Mequetrefe tem que fazer besteira, pois ela começa a andar pelo hospital, e galera, nem preciso dizer que isso é burrice. Ela começa a entrar em várias salas e começam a aparecer vários espíritos, mas ela não consegue perceber, e ela acaba deixando cair alguns instrumentos cirúrgicos e do nada aparece a diretora do hospital dizendo que ela não pode ficar andando por aí sem permissão. E do nada o pai começa a mostrar para Dana, sua nova aluna na educação física, e diz que ela era nova e estava muito animada com as aulas, e acho que todo mundo já entendeu, e como sua filha aparece na hora, ela precisa fingir que aquilo não era nada. E agora que começa a segunda noite de terror, pois ela tem a sensação que está sendo observada por um monstro, e quando acorda tem um velho observando, e ele diz que trabalhava naquele hospital há anos e escutou que ela estava vendo espíritos, e ele diz que ela foi encontrada falecida e foi revivida depois de 3 minutos, e é comum as pessoas que voltam assim terem sensibilidade espiritual, e por ser um hospital podem ter muitos espíritos vagando, e ela diz que o que estava observando era algo diferente, pois era pálido e estava com unhas grandes, e ele diz que não é nada. Durante a noite não acontece nada, mas aí começa a próxima noite e do nada sai uma criatura bizarra do armário e começa a dobrar o cano de respiração dela, e quando os médicos chegam, ela estava desmaiada, e quando acorda, seu marido estava do lado dela e ela diz o que viu, então eles instalam câmeras para terem certeza, e com aquelas câmeras eles conseguem ver tudo do quarto, além de ver o que estava acontecendo no corredor, e ela vê o que aconteceu com o rosto dela. A diretora aparece perguntando o que estava acontecendo e por que instalaram câmeras sem a permissão do hospital, e ele começa a brigar com a diretora, pois alguém tentou dar uma falecida na esposa dele e estavam tentando encobrir, e depois ela vai reclamar com Trevor para que isso não aconteça, e ele diz que estava trabalhando por 3 pessoas, pois ela não queria contratar novos enfermeiros. Durante a noite, Dana tenta sair dali, o problema é que ela não estava conseguindo mexer as pernas, então ela começa a brincar com a câmera, dizendo que se ela balançar uma vez é sim e 2 é não, e do nada vem uma batida na parede e ela fica assustada, e começa a fazer várias perguntas e vão respondendo, e quando ela pergunta sobre ter alguém ali no quarto, simplesmente para de responder como se estivesse com medo, e ela começa a pesquisar a história daquele hospital, pois era muito antigo na cidade, e encontra um enfermeiro que foi acusado de vários falecimentos no hospital, além de se falecer no final. No dia seguinte ela tenta perguntar quem era Eric Nilsson para Trevor, e ele fica assustado pois já havia escutado aquele nome, e diz que não queria se meter nessas coisas, e ele vai olhar a perna dela e havia um arranhado de unha nervoso, e ela começa a ficar desesperada pois não sabe como aquilo aconteceu, e galera, acho que aquilo seria mais que suficiente para saber que tem algo de errado acontecendo, mas
ao invés disso, ele decide deixá-la sedada e do nada a porta do armário se abre 2 vezes e ele coloca a cadeira de rodas para travar. Quando ela acorda, aquele velho estava lá e ela pergunta quem era Eric Nilsson, e ele diz que o conheceu há 30 anos atrás quando trabalhava ali e diz que era um enfermeiro muito devoto a cuidar das crianças e ele sempre cortava as unhas delas e colocava em um envelope, mas um certo dia ele começou a surtar e deu uma falecida nas 5 e se faleceu, e desde então aquele hospital entrou em decadência e ela tenta dizer que estava vendo ele no quarto, mas o velho diz que ela só estava delirando. Durante a noite, Dana estava conversando com sua filha por chamada de vídeo e ela não pôde ir pessoalmente, e do nada aparece aquela aluna do marido dela e ela é cheia de amizade com Gemma, e Dana percebe o que estava acontecendo, mas não tem muito o que fazer, e ela tenta conversar com a senhora que estava internada na sala do lado, mas ninguém responde, e do nada começa a ter uma batida na porta do armário e alguma coisa empurra a cadeira de rodas toda travada, e aquele bicho saiu do armário e não era o Mario, e ela consegue pedir ajuda, e quando o Trevor chega, ele vê alguma coisa, mas não acredita. No dia seguinte, ela tenta mostrar a gravação para o marido, mostrando que alguma coisa saiu do armário com a cadeira de rodas travada na frente, e diz que Trevor salvou a vida dela, e o marido começa a ficar com raiva, pois acha que ela estava ficando maluca, e que aquelas câmeras só estavam ajudando para ela ficar paranoica, e diz que tiraria, e galera, se já estava ruim com a câmera, agora imagina sem, é um sucesso pro falecimento. Dana pede pra Gemma conversar com Ellie, que era paciente do lado, pois ela sabia o que estava acontecendo, mas aí que começa o problema, pois a mulher estava em coma e muito longe da parede para poder conversar com ela, então ela já estava mais pra lá do que pra cá, e quando Gemma pergunta sobre o Nails, ela simplesmente tem um infarto. Trevor começa a escutar o som de ratos e um buraco na parede em sua sala, e ele decide colocar a mão para ver se encontra algo, mas não tinha nada, e depois ele trava a porta do quarto da Dana para nada sair do armário, e Dana pede ajuda pois ela sabe que ele conseguiu enxergar que tinha algo de estranho, mas ele não quer acreditar, e depois ela começa a pesquisar sobre as pessoas que passaram alguns minutos falecidas e simplesmente voltaram com a habilidade de ver espíritos, e ela percebe que isso era comum de acontecer, e sabendo que ela precisava sair dali de alguma forma, ela começa a desligar a máquina de respiração para conseguir fôlego. Trevor vai falar com a diretora que tinha algo acontecendo, e que acha que viu alguém no quarto dela na noite passada, e quando diz o nome Eric Nilsson, ela simplesmente surta e diz que não queria falar sobre, mas agora ele sabe que tem algo de realmente de errado, e no quarto Dana começa a treinar para conseguir seus movimentos, pois ela precisava se recuperar o mais rápido possível, e agora que vem o plot twist, que só ela não sabia, pois do nada o computador começa a falar grosso e aparece o marido dela se pegando com a aluna, porque o espírito mequetrefe começou a explanar o que estava acontecendo, e é por isso que às vezes um espírito mequetrefe é muito melhor que um amigo pouca-rola. Ela começa a sentir alguém no quarto e começa a sentir alguém arranhando as pernas dela, e quando ela pergunta o que ele queria, o bicho escreve na barriga dela que estava com saudades, e ela não entende nada, e agora vai começar o terror, pois Trevor está no escritório quando começa a escutar um barulho do buraco na parede, e ele sempre colocava o armário na frente para nada sair, e quando abre a gaveta, percebe que lá dentro tinha o registro do Eric Nilsson e tinha o nome das jovens que ele cuidava, e na época disseram que eram 5, quando na verdade eram 6, e Dana era a 6ª e a única que conseguiu sobreviver. E como não pode faltar aquele momento de burrice extrema, pois o computador começa a filmar o rosto dele e começa a sair um bicho bizarro do buraco na parede, e quando ele olha para trás não tinha nada, e ao invés de meter o pé, ele fica olhando e só acha que o Trevor deu uma falecida de leve. E o marido chega cheio de raiva dizendo que colocaria o hospital na justiça, e ele começa a acusar o Trevor de ter feito isso, e mostra que ele estava com a ficha da Dana quando pequena, e pior do que acusar o Trevor é levar a amante no hospital como se nada tivesse acontecido. A diretora vai ligar para a polícia pois não tinha escolha, mas o telefone começa a falar coisas estranhas e mais uma dá uma falecida de leve, e os dois começam a brigar e a amante tilanga safada diz que esperaria no carro e fica colocando a mão nele, e o cara ainda tem coragem de negar, e do nada a luz do hospital acaba e Gemma diz que tiraria ela dali, e ela arranca o respirador pois já conseguia respirar sozinha, e quando o marido chega no carro a amante já estava falecida e levou ele junto. As duas começam a fugir pelo hospital e o fantasma estava vindo atrás raspando a unha na parede, e o velho aparece no meio do caminho dizendo que ela estava ficando maluca e precisava ser sedada, mas ele leva um facadão e cai tortinho, e agora
agora vem a maior burrice de todas, pois elas conseguem chegar na saída e Dana tranca a filha do lado de fora e vai enfrentar o espírito, e é jogada de um lado para o outro que nem um boneco, e acaba falecendo. E galera, normalmente esses espíritos ficam presos em um lugar específico, então fora do hospital ela estaria segura. E termina mostrando que só Gemma sobreviveu, e quando pergunta o que aconteceu, ela diz que foi o Nails. E só acho que falando isso, ela vai ser internada como maluca, e mostra que o espírito da Dana ficou presa no hospital com Eric Nilsson. É galera, esse foi o filme Nails, ou para nós brasileiros, Unhas. Então corta essa unha e deixa o like, e se inscreve, senão manda o espírito mequetrefe fazer seu pé e mão por R$70. Aí a facada vai ser diferente. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!